Olá, turminha, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula de matemática. Módulo 33, nós vamos começar na página 82. Nós vamos estar vendo medidas de massa e de capacidade. O que seria essa medida de massa e capacidade? Ok? Então, aí na imagem que vocês podem estar observando, né? Tem aí uma família, né? Eles estão numa cozinha, né? Estão preparando alguma receitinha gostosa. E vocês conseguem observar alguns ingredientes, né? Que estão aí junto com a mamãe, né, e com as crianças, né? Então, é uma receita de bolo que eles vão fazer. E eles vão usar ovos, né, que é um ingrediente que está aí, farinha, leite, manteiga, vocês conseguem observar esses ingredientes aí, né? E aí, desses ingredientes que vocês estão observando, qual deles pode ser medido? E qual ele pode ser contado? Então, o que pode ser medido? Eu posso medir o leite, né? De repente, se vai 2 xícaras de leite, então eu vou medir na xícara, eu vou colocar o leite na xícara e vou estar medindo, ok? Quantas xícaras de farinha? Mesma coisa, eu posso colocar a farinha na xícara e estar colocando a quantidade que a receita está pedindo. Vocês aí de casa provavelmente já fez alguma receita junto com a mamãe, não é mesmo? Né? Então a gente mede. E contar os ovos, né? No caso que vai na receita. Então, o ovo, ele é contado. Então, lá na receita fala assim, bata 2 ovos, 3 ovos. Então, o ovo, ele é contado, ok? A farinha, o leite, eu posso medir, tá? Então, agora, na página seguinte, na página aí, né, ao lado, 83, nós vamos estar falando de unidades de medida. E o que seriam essas unidades de medida? Então, ó, como está escrito aí na apostila, ó, nestas aulas você vai conhecer alguma unidade de medida de massa para saber quanto pesa um objeto, uma pessoa ou um produto, como uma melancia, por exemplo. Você também vai conhecer unidade de medida de capacidade para saber quanto de leite ou outro líquido cabe em um recipiente, ok? Então, aí na imagem, vocês podem ver aí o leite e a melancia. Então, pessoal, o leite é medida de capacidade. Vamos imaginar aí essa jarra de leite, quantos copos será que dá? A hora que eu for colocar esse leite no copo. Então, aí é unidade de capacidade, ok? A melancia, né? Quanto pesa uma melancia, né? Ou uma fatia. Então, aí é medida de massa. É quanto eu vou saber quanto pesa o produto, ok? Em uma receita, é comum usar unidades de medida não padronizada. O que seria uma medida não padronizada? Então, nós já falamos da unidade de medida, né? Que pode ser medida de massa e medida de capacidade. Agora, nós vamos falar de medida não padronizada para medir os ingredientes. Por exemplo, xícara. A xícara é uma medida não padronizada. O copo, a colher, são todas medidas não padronizadas. Essas unidades de medida não seguem um padrão, ou seja, elas não são iguais em todos os lugares. Vejam um exemplo. Há diferentes tamanhos e modelos de colher de sopa. O que também acontece com tamanhos das xícaras. Aí vocês podem observar aí na imagem, né, vários modelos de xícaras. O que acontece? Todas são xícaras, mas nem todas têm o mesmo padrão. A quantidade, quando você coloca dentro da xícara, não vai ser padronizada, ok? As xícaras de café, por exemplo, podem ser de diferentes tamanhos, ok? Dependendo da região do Brasil, principalmente no comércio de feiras livres, utilizam-se latas ou bacias como unidade de medida, não padronizada para medir as frutas. A Maria Rita vai dar como exemplo. Vocês, provavelmente, se não viram, observe quando tiver algum comerciante vendendo a fruta da época, tá? Quando chega, por exemplo, a época da jabuticaba.
Se você passa, assim, às vezes, por umas avenidas principais da cidade, eles têm lá, por exemplo, eles falam assim, o balde de mexerica, R$10. Então, qual que é o padrão deles? Então, é a quantidade de mexerica que estiver dentro do balde, né? Ele usa como medida. Então, esse balde não é uma medida padronizada. Ele está oferecendo o balde de mexerica ou de jabuticaba, às vezes tomate, por R$10, não é assim? Tá? Então, você não conta quanto tem ali dentro, você não pesa quanto tem ali dentro, como você faz quando você vai no supermercado, né? E compra sua mexerica, e compra sua jabuticaba, ok? Então, isso é uma medida não padronizada. Tem lugares que você vai, quando ele dá o exemplo aí, né? A bacia, é uma bacia de jabuticaba, portanto, ok? Então, não tem um peso, um padrão, tá? Ele cita aí como exemplo, né, medidas para medir fruta, né? Ele cita aí acerola, carambola, jabuticaba. Então, eu gostaria que vocês observassem quando vocês estiverem andando, como que é feito. Às vezes, na feira é assim, ele vende a bacia de tal legumes, portanto, a bacia de tal fruta, portanto, tá? Então, não é uma medida padrão. No entanto, para medir esses mesmos produtos, pode-se usar uma medida padronizada, que são as mesmas em qualquer lugar. Agora vamos conhecer. Então, agora nós vamos conhecer as medidas que são padronizadas. Vamos lá na página seguinte? Turminha, agora na página 84, como você também pode observar aí na imagem, vocês estão vendo qual o título? Unidade de medida padronizada de massa. Então, para vocês não se esquecerem de massa, é tudo aquilo que você pesa, tá? Então, você vai no supermercado, não tem lá frutinha, às vezes já tá embaladinha na bandejinha, mas tem lá quanto pesou aquele produto. Então, aí já é padrão, tá? Que é o nosso, que vocês observarem aí, tem um quadrinho menorzinho, tá escrito assim, ó, 1 quilograma ou 1 quilo, ou e 1 grama ou 1 grama. Então, tudo que você pesa. Para medir a massa, o peso, olha aí, de um produto, um objeto ou uma massa não, ou uma pessoa, usamos as unidades de medida, que são os quilograma ou grama. Essas unidades também podem ser representadas por símbolos. Aí vocês veem aí na imagem o quadrinho, né? E na apostila lá, um quadrinho com uma etiquetinha, vamos falar assim, escrita 1 quilograma ou o K e o G de quilograma. E 1 grama ou 1 G, que é no caso, G de grama. Podemos estabelecer uma equivalência entre essas unidades, ou seja, 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Observe alguns produtos. A tia Maria Rita, eu tô aqui aonde? Eu tô aqui na cozinha do colégio, né? Eu tô aqui no refeitório. Vocês podem ver, né? Tem aí o bonequinho aí, o cozinheiro. Eu peguei com a tia Ivete. Lembra da tia Ivete? Eu peguei lá no armário esse saquinho de açúcar, que pesa 1 quilo. Então, quando você vê a embalagem, olha o símbolo aqui que a tia Maria Rita falou, ó. 1 kg, quer dizer, 1 quilograma. Então, nós sabemos que dentro deste saquinho tem 1 quilo de açúcar. E isso é medida padrão. Aí você vai achar no supermercado saquinhos de 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos, não é assim, né? E aí tem umas imagens de alguns produtos, né? Nós temos aí o açúcar, o arroz, a granola, o café. Então, tudo que é medida de massa, ele é pesado e leva esse símbolo, ok? Olha o que a menininha está falando. No dia a dia, usamos a palavra quilo como abreviação da palavra quilograma. Também usamos a palavra peso no lugar de massa, como na pergunta: quantos quilos você pesa? Tá? Então, qual é o símbolo que você vai usar? É o mesmo que aparece aqui no saquinho de açúcar, o kg de quilograma, ok? Então, isso é medida de massa. E na imagem ao lado também da página 85, nós vamos falar da unidade de medida padronizada de capacidade. Aí vai envolver o quê? O
líquido. No caso, a tia Maria Rita tá aqui com uma caixinha de leite, que tem o quê? Olha só, 1 litro, olha o L de litro. Para medir a capacidade, o quanto cabe, né? Então, para a tia Maria Rita saber quanto cabe, aqui no caso essa caixinha, nós já sabemos que cabe o quê? 1 litro de uma caixa de leite ou de uma garrafa, por exemplo, né? Uma garrafa de água, por exemplo, usamos a unidade de medida litro ou mililitro. Essa unidade também pode ser representada por símbolos, como vocês podem ver. Aí também tem uma etiquetinha, 1 litro ou um L, tá? Tem 2 tipos de L desenhado, ou um L maiúsculo, como vocês podem ver. E em mililitro, 1 mililitro, ou 1 ml, ou 1 ml, de formas diferentes. Então, quando você for no supermercado, observem para vocês verem o símbolo, ó, aqui é 1 litro. Aquele todinho que vocês trazem, tem menos de 1 litro, não tem? Então, ele vai colocar lá assim, por exemplo, 200 ml. Então, tem 200 mililitros, que não chegou a 1 litro, tá? E olha, galerinha, isso é assunto que a tia Maria Rita está falando agora, nas aulas seguintes, por exemplo, na próxima aula, tem uma receita aqui, aonde a professora vai estar trabalhando com mais detalhe o símbolo, né, das medidas padronizadas de massa e de capacidade, ok? E aí, continuando, tem também as figuras. Aí nós temos o leite, como a tia Maria Rita mostrou aqui, uma caixinha de 1 litro. Temos uma garrafa d'água, olha para vocês verem, de 250 ml. Então, não chegou a 1 litro, né? ml é menos, tem menos que 1 litro aí. A outra garrafa de água tem 500 ml. E o saco de lixo, sabe aquele saco plástico que a mamãe coloca, né, no lixo, para colocar lixo? No caso, como exemplo, ele está mostrando um de 50 litros. Então, quer dizer que dentro deste saco, a pessoa consegue colocar todo aquele lixo que ela vai colocando. Ele, a hora que ele estiver cheio, vai caber até 50. Ele tem capacidade para armazenar 50 litros de lixo, ok? Aí a menininha deixa um recadinho, né? Lembre-se, uma medida é indicada por um número seguido, por exemplo, de 50G. O que é esse 50G? 50 gramas. 18 ml, 18 mililitros. Usamos as abreviaturas das unidades de medida com letras minúsculas e no singular. As únicas que não atendem a essa regra são o litro, de L, e o mililitro, M e L. Vamos conhecer mais um pouco dessas unidades de medida? Aquilo que a tia Maria Rita falou. Agora, nas próximas páginas, vocês vão estar vendo sobre esse símbolo aí do K com G de quilograma, o G de grama, o L de litro e o M de mililitro. Tudo bem? Agora, galera, eu vou estar passando, né, fazendo a correção da tarefa de casa. Tudo bem? Vamos lá? Então, vamos para a nossa correção de matemática da página 81, que foi como atividade para casa na aula anterior. Então, o item 4 fala assim: resolva situações problemas utilizando, né? Você vai utilizar a estratégia de cálculo que você preferir. A tia Maria Rita optou pela continha convencional, tá? Então, letra A. Noah tem uma coleção com 58 carrinhos de ferro. Então, ele tem 58 carrinhos de ferro. Ele resolveu presentear seu primo, César, com 12 carrinhos. Com quantos carrinhos Noah ficou? Então, pessoal, dos 58 que ele tinha, ele presenteou 12. Então, o que conta? De subtração, como a tia Maria Rita já contou aí. Então, agora vamos resolver. Então, 8 tira 2. Então, de 8, tira 2, ou tenho 2 para chegar no 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6. 5, tira 1, fico com 4.
ok? E qual que é a pergunta? Com quantos carrinhos Noah ficou? Ficou com 46 carrinhos. Ok? Item 2. João tem 12 anos e Renato 41 anos. Quantos anos João tem a menos que Renato? Então, vamos pegar o 41 e vamos tirar o do João. Aí, o que der aqui, né, no resultado, é o que ele tem a menos, ok? Então, vamos lá. Primeira pergunta. 1 tira 2? E aí, galera, o que eu faço quando não dá? Lembra do jogo ao contrário? Muito bem. Então, nós vamos pegar aqui, no caso, uma dezena e vamos trazer para a casinha da unidade. Então, agora nós temos 11 unidades. E a dezena vai ficar com 3 unidades. Então, agora, 11 dá para tirar 2? Dá. Então, agora eu vou contando até chegar... Eu posso contar do 2 até chegar no 11, ou pegar 11 e tirar 2. Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quantos dedinhos eu tenho na minha mão? 9 dedinhos, né? Então, 9. 3 tira 1, tenho 3, tiro 1, fiquei com 2. Ok? Qual é a pergunta? Quantos anos João tem a menos que Renato? Tem 29 anos a menos. Agora, o último, letra C. Marília tem uma caixa em que cabem 70 brinquedos. Ela já guardou 33. Quantos brinquedos faltam para ela guardar? Então, eu peguei os 70 e vou tirar, né, o que ela já guardou, que é o sinal de tirar. E a perguntinha, 0 tira 3? Não, então nós vamos lá na casa das dezenas, vamos pegar uma dezena e vamos transformar em unidades. Então, agora eu tenho 10 unidades para tirar 3. E se eu trouxe uma dezena para cá, se eu já peguei 10 unidades, então eu vou ficar com 6 dezenas. Depois de fazer isso, né, pessoal? Vamos resolver a conta. 10 tira 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tira 3. Quanto eu fico? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 6 tira 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tira 3. 1, 2, 3. Qual é a pergunta? Quantos brinquedos falta guardar para completar a caixa? Falta guardar 37 brinquedos. Ok? E aí, galerinha, espero que vocês tenham acertado, viu? Beijos e até uma próxima.